Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de produção de texto. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, último dia da semana, né? Segundo dia do mês. E vamos aí para a continuação do que vimos semana passada, texto dissertativo. Vocês já vão precisar muito ano que vem, e esse ano também, né? Já a próxima V1, a V2, vocês já irão fazer o texto dissertativo argumentativo. Eu acredito que esse que eu fiz agora foi só dissertativo, né? No caso, você vai só falar sobre aquilo que eu coloquei lá no tema. Mas esse aqui, o texto dissertativo argumentativo, é aquele, principalmente onde você defende um ponto de vista por meio de argumentos. Por isso que o nome dele é argumentativo. Isto é, você discorre sobre o tema, que é dissertar, e você vai opinar, defendendo ou não aquele ponto de vista. Lembrando que algumas coisas não podem ser feitas de jeito nenhum nesse tipo de texto, e nós vamos ver depois, tá? Então, vamos ver aí alguns dos principais vestibulares do país, tais como o nosso Enem aí, solicitam a seus candidatos que façam uma redação no estilo dissertativo argumentativo. Então, você diz o que é isso. Então, vamos aí treinar, vamos trabalhar esse gênero textual que é tão importante na vida de vocês. Também é chamado de dissertação escolar. Esse nome redação, a redação agora é a própria matéria, né? Redação, que a gente não usa mais. Eu vou fazer uma redação. Não, isso não existe mais. Você vai fazer uma dissertação, tá? Então, nesse tipo de texto, você é chamado de redator e deve apresentar um ponto de vista, apresentar a temática, nesse caso, que já foi solicitada aí na sua prova, e vai defendê-lo. Agora, como é que você vai defender? Com bons argumentos. Argumentos bons ou bons argumentos são aqueles que vão convencer o seu leitor. Você, como redator, precisa ter bons argumentos para convencer o seu leitor. Então, há vários tipos de argumentos que nós vamos aprender depois, só no ano que vem, esse ano mais não, só no nono ano. Mas eu posso adiantar para você que existem dois tipos de argumentos. É aqueles muito fracos, em que você não convence ninguém e a pessoa continua pensando daquela forma, por quê? O que é você persuadir o seu leitor? O leitor está pensando de uma forma e você convence o leitor a pensar de outra forma. Então, você vai usar a sua persuasão, persuadir o seu leitor, fazer ele mudar de caminho. Se você não conseguir fazer isso, então os seus argumentos foram fracos. Eles foram, digamos assim, falíveis. Tá? Então, esses argumentos precisam ser convincentes para que você tenha argumentos bons e convençam. Não é só um argumento, tá? Você precisa ter argumentos para convencer o seu leitor daquilo, da sua tese. É chamada de tese o que você está defendendo. Ok? Então, fácil não, não é fácil, porque além de todas aquelas dicas que eu dei para vocês, nós temos outras decorrentes desse tipo de dissertação. Então, é necessário que você saiba e que você vá treinando essa dissertação escolar. Ok? Então, vamos lá. Características. Vamos ver. As principais características do texto dissertativo argumentativo são, olha aí, ó, 4 coisas básicas. Primeiro, presença de uma tese. Então, você vai ter um ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. Então,
tem que ser no seu lugar, ok? Tudo bem desenvolvido e escrito de forma que cada um fique no seu, cada parte desse texto fique no seu lugar. Então, primeiro, presença de uma tese, que é o ponto de vista, desenvolvimento com argumentos que comprovem essa tese, então você vai ter que comprovar aquilo, porque você vai converter o seu leitor, você vai converter, a intenção é essa, converter. Se você não convertê-lo para aquela situação, para aquela tese, então você vai deixá-lo pelo menos na dúvida. Daquilo que ele pensava, ele não vai mais pensar, ele vai ficar em dúvida. Se ele ler o texto e falar, não, 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 não. Então, como falei, seus argumentos não foram, digamos assim, na linguagem coloquial legais. Os argumentos foram fracos. Conclusão em forma de síntese, coisa que eu já falei, a parte principal, podemos dizer, da sua dissertação é a conclusão. Talvez você nem escreva muito bem na introdução, no desenvolvimento, mas se você concluir legal, que é muito difícil, então talvez aí você consiga convencer o seu leitor. Então, essa conclusão é em forma de síntese, isto é, você vai sintetizar, você vai concluir a parte de introdução e a parte de desenvolvimento. Nessa conclusão aí, nenhuma nova ideia pode ser lançada, tá? Então, você vai concluir sintetizando e você vai dar propostas de solução para os problemas discutidos no texto. Então, você vai discutir, vai apresentar no início, vai discutir nos seus argumentos, né, na parte de desenvolvimento, e você vai dar propostas de solução. Se você não der proposta de solução, então, com certeza, a sua dissertação não foi produzida como deveria. Tem que ter, não tem outra saída. E, por último, usar a norma padrão da língua portuguesa. Você não pode usar a linguagem informal de forma nenhuma. Usar a primeira pessoa do singular do plural, também não. É a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos aí, a estrutura desse tipo de texto. Acabei de falar, o texto dissertativo, argumentativo, tem sua estrutura dividida em 3. Temos aí a introdução, a argumentação e conclusão. Essa argumentação a gente pode chamar de desenvolvimento. Mas como você vai, nesse desenvolvimento, argumentar e defender a sua tese, então cada uma tem suas particularidades, conforme explicaremos a seguir. Introdução. Primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter 2 partes: a apresentação do tema e a explicitação da tese. Agora, a grande questão é: como é que você vai dissertar? Como é que você vai escrever sobre um tema que você não sabe? Como é que você vai defender uma pessoa se você não conhece a pessoa? Eu digo assim, um exemplo. Vamos falar sobre um tema atual, porque geralmente é um tema atual, né? Por exemplo, essas queimadas que estão acontecendo aí no Brasil afora. Como é que você vai defender o meio ambiente se você nem sabe que está acontecendo esse tipo de problema? Então, não tem como. Primeiro, você tem que estar totalmente conectado com o seu mundo exterior. O que é que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, na sua região. Mas fora do país também, porque geralmente eles não colocam, especialmente em Enem, não vão colocar um assunto fora do país, porque se o próprio aluno não sabe o que está acontecendo no próprio país, imagine fora dele, né? Mas, enfim. Então, você precisa estar conectado, antenado com o que está acontecendo. Aí eu digo, vamos fazer aí, 8º ano, uma dissertação sobre as queimadas aí, as queimadas que estão acontecendo atualmente. Aí você diz, ô professora, está queimando? O que está queimando? Eu não estou sabendo de nada. Então, gente, não tem como você falar sobre uma coisa que você não sabe. Eu digo assim, escrevam sobre a minha infância. Como você vai escrever sobre a minha infância?
Você não conviveu comigo. Então, você precisa conhecer primeiro os assuntos. E esses assuntos são assuntos meio polêmicos, né? Geralmente são assuntos polêmicos, tá? Se você vai defender alguma coisa, então, se você vai convencer, então são assuntos polêmicos. Drogas, alcoolismo, aborto, sexo na adolescência, o uso da maconha, em relação ao governo. Então, muitos assuntos que são tão emblemáticos que talvez o próprio aluno não saiba se posicionar. O que você acha sobre a lei da maioridade penal? Professora, eu não sei o que é isso, então precisa saber para poder escrever. Como é que você vai defender uma coisa, a lei da maioridade penal, se você não sabe o que é? Por exemplo, a lei que defende as mulheres, Maria da Penha. É o quê? Não sei o que é, professor. Então, primeiro passo, antes de tudo isso aqui, é você se antenar, se conectar e ver aí os principais assuntos para você se posicionar e você escrever a favor ou contra. Por exemplo, a maconha. Você acha que a maconha deve ser liberada. Então, você vai ter que ter argumentos fortes para convencer aquele que diz que não, que se liberar a maconha, a situação vai piorar cada vez mais, né? Então, você vai ter que se posicionar, conhecer, se posicionar. Então, vamos aí, né? O primeiro parágrafo, eu parei aqui, né? Introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes, a apresentação do tema e a explicitação da tese. Eu estou mostrando aqui o que o Enem apresenta, tá, gente? A gente não vai seguir esse padrão aqui nos mínimos detalhes, porque vocês ainda estão no 8º ano, certo? Mas no 9º ano, quando vocês chegarem lá, vocês já vão ver que a gente já vai aprofundar mais um pouquinho. E no 1º ano, nem se fala mais disso. A dissertação vai ser isso aqui, ao pé da letra. Okay? Dependendo também da sua professora, né? Mas isso aí é sempre o básico. Então, a apresentação do tema, você vai apresentar o que você vai falar e vai explicar a sua tese. Tese é o mesmo que ponto de vista. O que é tese, professor? É a mesma coisa que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Qual é a sua opinião sobre a Lei Maria da Penha? Qual é a sua opinião sobre, digamos assim, a sua rua que vive a céu aberto, que não foi calçada ainda? Qual é a sua opinião sobre o governo local, o prefeito da sua cidade? Qual é a sua opinião sobre a saúde? Né? Qual é a sua opinião sobre a educação pública? Então, você vai ter que saber disso aí, ok? Então, por exemplo, acerca do assunto caminhos para combater, aqui, ó, um tema muito atual, a intolerância religiosa no Brasil, tá? O preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, o preconceito em todos os segmentos, em todos os caminhos, especialmente em relação às religiões, né? Tudo que é diferente, você olha assim e já fica aí com um certo preconceito. Isso aí, essa é que é a verdade. Se vestiu diferente, então você já, né, já olha de nariz troncho, como se diz na nossa linguagem. A argumentação. Nós temos aí os parágrafos intermediários das dissertações escolares, que são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto das partes fundamentação e análise do fundamento. Isso aí só ano que vem. Mas para você ver como é aprofundado, né? Como é complicadinho fazer esse tipo de texto. Mas, como eu já falei, eu gosto muito de repetir, a gente não vai querer de vocês uma redação como se fosse o Enem. Mas vale dizer que na fundamentação você tem que buscar provas. Você não pode falar uma coisa, defender uma tese porque você quis defender. Porque, por exemplo, minha amiga, minha vizinha falou que... Não, você não pode falar isso. Você tem que comprovar a sua tese. Você tem que falar, citar, digamos assim, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística. Você vai ter que falar, provar que aquilo que você está
escrevendo é realmente real. Você não pode dizer 120 milhões de pessoas morrem em acidentes de trânsito. Não, você tirou de onde essa fonte? Então, segundo o IBGE, segundo tal órgão, tal, que avalia. Então, você tem que, além de conhecer, você tem que comprovar que aquilo que você está falando é verdade. Por quê? Porque você vai ter que convencer. Então, você não pode inventar, certo? Então, você tem que levantar dados estatísticos para comprovar a sua tese, tá bom? Buscar provas. Então, você vai citar uma autoridade, vai citar uma pessoa do jornalismo, se você estiver escrevendo sobre jornalismo, uma referência histórica, tá? Uma notícia publicada em um jornal de qualidade. Então, segundo o telejornal tal, está acontecendo isso, isso, isso. Segundo fulano de tal, que é conhecido na área. Ok, gente? Mostrar os nomes das pessoas. Então, buscar provas para que as pessoas acreditem no que você está falando. Vamos aqui para a conclusão, que é o último parágrafo do texto dissertativo argumentativo, tá? Em forma de síntese, você vai sintetizar tudo que você escreveu e com a proposta de solução. Então, temos aí, ó, o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. No caso da conclusão com proposta de solução, porque aí eles não vão pedir, tá? Geralmente é uma síntese já com uma proposta de solução. Então, tem aí, ó, se por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo, a solução deve ser direcionada a essa questão. Então, uma proposta detalhada deve ser apresentada, tá? Exemplos de texto dissertativo argumentativo. A gente está passando aqui, porque aqui já tem aí, ó, como elaborar uma tese de redação nota 1000. Eu já li várias, são bem interessantes, mas são bem leves. Tem gente que acha que a redação do Enem nota 1000 é aquela redação rebuscada, cheia de... Não, são bem simples, mas elas são bem coesas e são bem coerentes. Aqui nós temos uma dissertação nota 1000 na prova do Enem 2017, cujo tema solicitado foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Eu lembrei agora de um tema que o Enem colocou sobre as propagandas para as crianças. Todo mundo caiu na cadeira, assim, quase que literalmente. Ó, ela já começa com uma citação, a pessoa, né, que já fez. Na mitologia grega, Sísifo, foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras às quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, veja como essa pessoa começou. Foi lá na mitologia grega e fez a sua introdução belíssima, uma introdução que naturalmente as pessoas iriam começar. Na sociedade atual, nos dias de hoje, isso já está, gente, muito batido, né? Ninguém pode começar mais uma redação dessa forma. Então, ela começou com a mitologia grega, né? Então, por aí, você já sabe que já valeu 1000. A Constituição Cidadã de 1988, ó, ela mostra que ela conhece a Constituição Cidadã dela, que ano? 1988. Garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito.
volta de novo, ó, volta ao filósofo. Consoante Aristóteles, consoante um conectivo de conformidade, conforme, de acordo com, olha, usa aí bem formalmente, consoante. No livro Ética e Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Menino, eu queria saber quem foi que escreveu essa redação. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista Michael, ela fala novamente, ó, ela fala sobre Aristóteles, isto é, então ela fundamenta os seus argumentos em citações de pessoas que são direcionadas no assunto. Elas comprovam, então, segundo fulano de tal, para que você se converta e realmente a formação educacional de surdos no Brasil é totalmente sem prática, isto é, não existe. É preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Olha aí, ela agora vai concluir. Portanto, o conectivo de conclusão, você jamais pode colocar concluindo, porque todo mundo já sabe que o último parágrafo é um parágrafo conclusivo. Indubitavelmente, ó, botar uma palavra aí mais, né, elegante, medidas são necessárias para resolver esse problema. Olha aí, ó, ela está propondo ao Ministério da Educação o que é que ele deve fazer para resolver. Então, o último parágrafo ela vai colocar as propostas dela ou dele, era Isabela, o nome, Isabela Carlos Castelo Branco, do Piauí. Ela vai aí terminar a sua dissertação dando propostas. Olha como é que ela fala. Medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que, olha aí, ó, um coletivo de finalidade, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, olha aí, outro coletivo, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos, ó, volta para a primeira palavra, e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Gente, isso aí não merecia 1000, não, mais de 1000. Aí você diz, professora, quando é que eu vou chegar a escrever desse jeito? Talvez nunca, mas você pode chegar perto, né? Porque para tirar 1000 aqui não é todo mundo, mas você percebe que ela tem conhecimentos conectivos, ela tem conhecimento da Constituição do país dela, ela tem conhecimento da mitologia grega e ela fez esse embalo aí, né, com os surdos mudos. O que é que tem a ver mitologia grega com os surdos no Brasil? Ela fez aí esse balanço e, para mim, uma das melhores, né? Se não a melhor. Foi uma linguagem, foi uma redação elegante, sem clichê, sem aquelas coisas que todo mundo usa, né? Então, só para você perceber que ela consegue convencer o leitor que realmente o Brasil passa por um desafio muito grande para a formação educacional de surdos no Brasil. Não só de surdos, né, gente? Mas de toda pessoa que necessita de algo a mais. Olha aqui, ó, para produzir uma boa redação dissertativa argumentativa, é fundamental, antes de tudo, fazer um projeto de texto. Eu sempre falo isso para vocês em relação ao rascunho, né?
basta que o escritor escreva e preencha em folha à parte os seguintes tópicos. Vejam aqui o tema, qual é a frase temática, no caso aqui, os surdos mudos, a tese, qual será o ponto de vista defendido no texto, ela aí defendeu, né? E eles não tinham os direitos que mereciam, os argumentos, tá? Pelo menos 2 argumentos, um argumento só você não tem como convencer, por melhor que seja, e explicitar cada fundamento e comprovar a tese. E as propostas de solução. Então, você vai produzir sugestões para diminuir ou acabar com os problemas discutidos no texto. E esses problemas, aliás, essas soluções, entre aspas, precisam ser viáveis, né, gente? Você não vai inventar uma coisa mirabólica que não seja real. Você precisa ter propostas de solução que sejam coerentes à sua região, ao seu país. Tá? Outra coisa que geralmente as pessoas falam, é necessário uma conscientização do governo e das pessoas. Sim, mas não é só você ser conscientizada. Você tem que dar propostas práticas, como ela falou aí, palestras, manifestações culturais e assim por diante. Bom, a gente não vai ter tempo de ver esse vídeo aqui, eu vou deixar para o próximo, tá? Gêneros argumentativos, mas a gente vai ver aqui mais alguma coisa, o nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos ver depois, vamos conferir essas videoaulas, porque esse assunto é bem, bem extenso e a gente vai voltar aqui um pouquinho para... Mais uma vez, eu digo que todo esse caminho aqui não tem como você seguir agora, mas muita coisa aqui, a estrutura, a introdução, defender o ponto de vista, procurar soluções, tudo isso é necessário para que você tenha um bom texto dissertativo, argumentativo. Lembrando que tudo depende do seu treino. Não adianta você estudar, você escutar e você não treinar. Por exemplo, acabando essa aula aqui, você vai relacionar, será um bom caminho, relacionar todos os assuntos que podem cair no texto argumentativo. Vai cair uma narração? Claro que não. Vai cair um bilhete? Claro que não. Vai cair um texto injuntivo? Claro que não. Os assuntos eu já falei aqui. Todos os assuntos que envolvem os problemas. E o que mais a gente tem é problema no Brasil. Não é? Falta de inclusão, falta de educação, falta de saúde, né? Falta de oportunidade de emprego e tantas outras coisas. Então, você pode começar por aí. Faça uma lista de todos os problemas e todos os temas que são polêmicos. Coloca aí no Google. Temas polêmicos para dissertação. Você vai ter um monte. E veja aí como é que está como é que está o seu conhecimento sobre isso. Qual a sua posição em relação a isso? Você precisa começar a ter uma posição em relação a esses temas polêmicos. Então, faça isso, depois você pode ler algumas redações, como eu li aqui. Você pode fazer a cópia, depois você faz a sua releitura e você reescreve. Então, por aí você já vai conhecendo e entrando nesse mundo aí da dissertação. Não adianta você começar uma dissertação do nada e você começar a escrever falando sobre um assunto, você vai parar no primeiro parágrafo. Por quê? Porque você não tem aprofundamento naquele tema. Então, você tem que ler sobre o tema. Por exemplo, as queimadas. Vá ler sobre as queimadas. Quando é que teve? Quantas queimadas já houve no Brasil? Qual foi o governo que apresentou? Em que governo essas queimadas se apresentaram? O que os governos fizeram? O que a população diz? Dê um mergulho nesses conteúdos para que você faça a sua redação. Aí você faz uma síntese e você aí começa a entrar nesse mundo da escrita, né? Tem gente que já tem
já tem mais tendência a escrever, né? Já tem mais facilidade. Você que não tem, tem que correr atrás, porque é o que nós vamos estudar durante todo o ano que vem, praticamente, na língua portuguesa, é a dissertação argumentativa. Ok? Então, terminamos aqui, gente. Um grande abraço a todos.